Queridos, então continuando aqui, ó, vamos falar agora sobre o cânon e o cenário dos 12. Primeiramente, vamos ver o que significa a palavra cânon. Tá? O que significa a palavra cânon? Isso é muito importante. Tá? A palavra cânon significa régua ou cana de medir. Tá? O cânon ele era uma régua. Ele era um instrumento que usava para padronizar coisas. Imagine a sua régua que mede 30 centímetros. Ou seja, essa régua que mede 30 centímetros, você vai colocar dentro de uma caixinha. E todos os objetos que você for pôr dentro dessa caixinha tem que medir 30 centímetros. Se ele medir 31 centímetros, ele não entra nessa caixinha. Então a sua régua de 30 centímetros é o seu cânon, é o seu padrão, tá? Ou seja, a, é, a, é o instrumento que você tem para padronizar coisas, para que as coisas que você vai ter para você, que você vai adquirir ou inserir dentro de algo, não seja desproporcional, ou seja, tudo tem que ter o mesmo padrão. Então cano significa régua ou cana de medir, tá? Isso é muito importante. Por que, queridos, isso é muito importante? Porque a Bíblia é o nosso cânon, ou seja, é o padrão de conduta do povo eleito. Então a Bíblia Sagrada é o cânon. Cada livro que foi escrito, ele foi padronizado por Deus. Ele tem a mesma medida. Qual é essa mesma medida? Inspiração divina. Ok? Isso significa a palavra cânon. E o cenário dos 12? Um dado importante é que todos os profetas, de Isaías a Malaquias, observa que aqui eu coloquei todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, tá? Eu começo em Isaías e termino em Malaquias, viveram entre os séculos 8 a 5 antes de Cristo, tendo alguns deles sido contemporâneos. Então isso é um dado muito importante. Qual foi o cenário dessas profecias? Então essas profecias giraram em torno do ano 8 e do século, perdão, entre os séculos 8 a 5 antes de Cristo. Isaías ele começa a profetizar, por exemplo, antes do povo ir para o cativo. Antes do povo ser levado cativo. E teve profetas que profetizaram, por exemplo, após o cativeiro, tá? Alguns desses profetas profetizaram ao mesmo tempo. Por isso eu coloquei a palavra ali contemporâneos, viveram na mesma época. Vamos ver isso daí agora com mais detalhe, tá? O período abrangeu o domínio de 3 potências mundiais. Isso é muito importante. Então, o cenário desses profetas giraram em torno de 3 potências mundiais. Quais foram elas? A primeira potência foi a Síria. A Assíria. A Síria foi o primeiro país a tomar a Palestina. Nessa época viveu o profeta Isaías, por exemplo. Tá? Depois, a Síria perde o seu glamour. E quem é que aparece? A Babilônia. A Babilônia, ela também domina aquelas áreas que o país da Assíria tinha dominado. Então a Babilônia entra em Israel, que era um dos territórios da Síria, e domina o povo de Israel. Especificamente a parte sul de Israel, tá? Formado por apenas 2 ou 3 tribos apenas, tá? Onde acontece o tão famoso cativeiro babilônico. E depois vem os persas. Os persas ganham da Babilônia e eles então começam a tomar conta do mundo. E eles também passam a dominar o povo de Deus. Então os profetas, eles profetizaram durante a Síria, a Babilônia e os persas.
Foi nesses três cenários, foram nesses três países que dominaram o mundo que viveram alguns dos nossos profetas. Tá? Isso é muito importante de nós estarmos analisando. Qual foi o cenário dos nossos profetas? Os nossos profetas atingiram três potências mundiais: a Assíria, Babilônia e a Pérsia. No próximo slide, nós vamos ver que Oséias, Isaías, Amós e Jonas e Miqueias, por exemplo, viveram antes do exílio babilônico. Então, antes da Babilônia, antes dos babilônicos entrar no Reino Sul e levar cativo, tá, a tribo do sul para a Babilônia, quem era que profetizaram? Oséias, Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. Esses 5 profetas profetizaram antes do cativeiro babilônico. Já Ageu e Zacarias, eles foram profetas que profetizaram após o exílio babilônico. E teve outros profetas que profetizaram no exílio. Então nós temos profetas que profetizou antes do exílio, nós temos profetas que profetizaram depois do exílio, quando eles voltaram para Jerusalém, e nós temos profetas que profetizaram no exílio. Por exemplo, Ezequiel. Eu sei que ele é um profeta maior, mas ele é um profeta que profetizou no exílio babilônico. Ele estava lá na Babilônia, quando Deus chama ele e faz com que ele tenha visões de Deus. E Deus chama para ele ser um profeta. Tá? A sinopse da primeira parte. Os escritos dos profetas menores têm a mesma importância, queridos, que os outros livros do cânon sagrado. Não é porque tem a palavra menor, ele é menos importante. Grave isso, aprenda isso, professor. Coloca isso na mente dos seus alunos. Profetas menores é porque escreveram menos. Tá? Escreveram menos. Não com má qualidade, porque todos eles foram inspirados pelo próprio Deus. Então os profetas menores escreveram menos, foram menos escritos, foram menos páginas escritas, mas o conteúdo, a inspiração, a procedência é a mesma, tá? Que os outros livros do cânon sagrado. A palavrinha, olha a palavra cânon. Cânon significa régua ou significa régua de medir, tá? Cânon significa régua de medir, cana de medir. Então é algo para padronizar. Então os livros que entraram no cânon têm o mesmo padrão, a mesma procedência, ou seja, foram inspirados por Deus. Vamos para o tópico 2? O tópico 2 da nossa lição fala sobre a mensagem dos profetas menores. Isso é muito importante. Vamos analisar o item 1, a procedência. Esse versos que vocês estão vendo aí na tela, versículo 16 ao 18, ele se refere ao texto da nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao 21. Então nós vamos ler aqui agora o verso 16, 17 e 18. Preste atenção no que Pedro escreve. Olha que coisa linda que Pedro está escrevendo. Pedro vai fazer uma comparação entre o colegiado apostólico com o colegiado profético. Olha o que ele diz no verso 16. Pedro diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Pedro ele está balizando, alicerçando, tá? Qual é a procedência da mensagem que os
apóstolos pregaram. E ele está dizendo aí que os apóstolos pregaram uma palavra não construída por fábulas, mas ele afirma que eles mesmos viram a sua majestade, ou seja, eles presenciaram algo. No verso 17, ele vai complementar: porquanto ele recebeu de Deus Pai, ele quem? Jesus Cristo. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro está falando que quando este fato aconteceu, lembra lá no livro de Mateus, no batismo, que a pomba desce, há uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro estava lá. Pedro está falando de algo que eles presenciaram, que eles viram, que eles vivenciaram esse fato. E aí ele vai dizer no verso 18 com muita propriedade: e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. Então Pedro vai dizer o quê? Que o colegiado dos apóstolos foram baseados numa experiência pessoal com Cristo. E agora, olha o que ele diz no verso 19, queridos. Agora ele vai interpretar o Antigo Testamento, os profetas. Aí ele, do verso 16 ao 18, ele diz o seguinte: olha que nós tivemos uma experiência com Jesus. Nós vivemos com ele. Nós vimos a sua majestade. E ele diz agora no verso 19: e temos muito firme a palavra dos profetas. Pedro guardava com muita firmeza a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha o conselho de Pedro. Quando Pedro fala essas palavras, os profetas já tinham morrido por cerca de 450 anos. Por cerca de 450 anos, os profetas já tinham falecido. E Pedro fala para aquela geração que eles deveriam ouvir e guardar o que os profetas falaram há 600, há 500, há 400 anos atrás, antes de Pedro. Aí Pedro diz: como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ele está dizendo que a palavra dos profetas, ela traz luz. Quem está nas trevas é iluminado, ou seja, é esclarecido. Brilha a luz para essa pessoa. O dia fica esclarecedor por causa da palavra dos profetas. E ele diz no verso 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Queridos, olha que coisa linda que Pedro vai dizer. Pedro faz uma comparação entre o ministério apostólico e o ministério profético. Ele diz que o ministério apostólico foram presenciados por fatos majestosos, divinos. Foram vivenciados por uma cristandade muito forte. Eles andaram com Cristo. Eles viram a sua majestade. Eles presenciaram coisas maravilhosas. E Pedro vai dizer o seguinte, que os profetas que eles liam, que a igreja interpretava, que a igreja falava nas suas sinagogas, tinha que ter confiança neles. Tinha que ter confiança, porque no verso 20 Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura, que profecia era essa? Ele estava se referindo às profecias do Antigo Testamento. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha o que Pedro está dizendo, queridos. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá?
No item 2, vamos ver a palavra dos profetas. Tá? A palavra dos profetas. Tá? Vamos observar agora com muito cuidado o que é profeta. O que é profeta tem que ser tratado com muito carinho, queridos.